A graça e a paz, irmãos, louvamos a Deus por esta noite, por este domingo, primeiro domingo de abril. Alegremos-nos, regozijemos no Senhor nosso Deus. Ele é a nossa força, nele está toda a nossa confiança. Quero convidar você nesta noite para orar, iniciarmos orando ao Senhor. Aonde você estiver, na sua casa, com a sua família aí, feche os seus olhos e ore a Deus nesse momento. Agradeça a Deus pela oportunidade que Ele nos tem dado. Às vezes, diante de tantas coisas, nos esquecemos de agradecer a Deus. Mas a palavra do Senhor diz que em tudo nós devemos dar graças, porque esta é a vontade do Senhor. Então, aí onde você está, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu tens o controle de todas as coisas. Nada escapa das Tuas mãos. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade de bendizer o Teu nome, de exaltar o Teu nome, de adorar ao Teu nome na beleza da Tua santidade. Pai, nos colocamos diante de Ti nesta noite, entregamos tudo que nós temos, todo o nosso ser, toda a nossa vida, entregamos a Ti nesta noite. E queremos, Pai, nesta noite, sem reservas, poder nos prostrar diante da Tua presença, render ao Teu nome louvores, glórias, adoração. Por isso, Pai, aonde quer que essas pessoas que estão nos assistindo estejam, que a Tua mão poderosa esteja sobre eles, manifestando o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor, os envolvendo nesta noite, no nome de Jesus. É tudo isso que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor, queridos, nessa noite, o 301 do nosso cantor cristão. Crer e observar. 301 do nosso cantor cristão. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com fé Ele ardor, os Teus passos queremos seguir, Teus preceitos guardar, o Teu nome exaltar,
sempre a tua vontade cumprir. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 15, versículo do 1 ao 9, que diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Que Deus nos abençoe, e neste momento estaremos ouvindo a equipe de louvor da nossa igreja. Pai do Senhor, queridos, vamos fazer esse momento de louvor e adoração ao Senhor, e mesmo daí de casa que você possa louvar ao Senhor junto conosco, em nome de Jesus, amém? Vamos cantar santo. Santo, santo, poderoso, que era e que há de vir. Rei da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Cantemos. Santo, santo, poderoso, que era e que há de vir. Rei da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Vamos cantar santos todos. Santo, santo, poderoso, que era e que há de vir. Rei da glória, és tão digno, que eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo
justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Tu és santo. Glórias a Deus, o Senhor é santo e é esse Deus santo que nós devemos adorar em nome de Jesus. Glória a Deus. Há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus. Viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus. Viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus. Viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus. Viver no seu altar, adorar a Deus
nos entregar, ó Pai. Glórias ao nome do Senhor, aleluia. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheçais e o abandonado, seu tronco morrer, esperança pra você. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheçais e no chão abandonado, seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Cantemos a esperança. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheçais e no chão abandonado, seu tronco morrer, a esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá.
cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Louvamos o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vim novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória. Glória ao teu nome, Deus. Glória.
dizemos que Tu és santo, Pai. Santo, santo. O Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, irmãos, louvamos a Deus por mais essa noite que o Senhor nos concede estarmos na sua presença, pelas canções que foram assim entoadas nessa noite, para a glória do nome do Senhor Jesus. Queremos meditar nesta noite na passagem que já foi lida na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, eu gostaria de destacar o versículo 5 e o versículo 7, que diz assim: Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, sendo Cristo Jesus. E o versículo 7 diz assim: Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Amém, queridos? Louvamos a Deus, né, por esta oportunidade. Louvamos a Deus porque nós temos visto a sua mão agindo em nossas vidas. Nós temos visto Deus se manifestando, né, no meio do seu povo, da sua igreja, e mesmo em tempos difíceis, nós podemos contemplar as suas maravilhas, contemplar a sua glória. E esse texto, queridos, nos remete a meditarmos um pouco sobre o modo como nós temos como igreja que viver. Quanto sofrimento ocorre em nossas igrejas sem que seja percebido? Quantos clamam por ajuda e não são ouvidos? Quão alto é preciso gritar? Essas indagações, eu gostaria que nós, nesta noite, pudéssemos estar meditando e refletindo. E muitas vezes observando a nossa vida cristã, o nosso dia a dia na igreja, nós muitas vezes passamos desapercebidos quanto a algumas situações, quanto a algumas coisas que precisam
ser manifestada através de nós como igreja do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, Ele não veio para os sãos, mas Ele veio para os doentes, para aqueles que têm necessidades, para os pobres, para aqueles que têm algum desejo, alguma necessidade. E nós como igreja, nós precisamos vivenciar isso. Eu sempre falo isso nas oportunidades que eu tenho, porque muitas vezes nós vemos a igreja, cultuamos, adoramos ao Senhor, meditamos na sua palavra, mas não nos importamos para a necessidade, aquela compaixão que precisa existir dentro de nós, quanto à necessidade do próximo, quanto à dor do próximo. Às vezes a pessoa está do nosso lado ali, tendo necessidade, passando por alguma situação difícil, mas nós estamos tapados e com os nossos olhos fechados quanto a estas situações. A pessoa muitas vezes vem à igreja, senta no banco, cultua conosco, volta para casa e muitas vezes não é percebida pela igreja do Senhor Jesus. Eu não vou nem colocar aqui a igreja batista missionária, mas estou falando do modo geral. A igreja, ela precisa ter esse sentir quanto ao sofrimento que ocorre nas nossas igrejas, dentro dos nossos templos, no meio da nossa comunhão, no meio da nossa sociedade, quanto aos que clamam por ajuda e não são ouvidos. Estão clamando, estão chorando, estão de alguma maneira tentando demonstrar e expressar a sua dor e o seu sofrimento, e muitas vezes estamos desapercebidos. William Fletcher, um americano, ele diz assim, ele expressa aquilo que eu estou falando para os irmãos nessa noite, através de uma historinha que ele criou. Dois personagens, eles vão ao rio, um caminha à beira do rio, e o outro está ali debatendo dentro da água. Um se chama João, que está fora do rio, e o outro se chama Pedro, que está ali dentro do rio. E João, ele começa o seu diálogo com Pedro, ele diz assim: você caiu no rio, Pedro? E Pedro: que tolo fui eu, né? Não é mesmo? E aí João: e o rio? Está desconfortável hoje de manhã? Pedro: sim, está. E essa umidade, né? Você sabe. João: você precisa ser mais cuidadoso, Pedro. Pedro: obrigado pelo conselho, João. E aí João: acho que você está afundando, Pedro. E aí Pedro disse: João, se não for muito incômodo, você poderia salvar-me? Enquanto eu estava puxando para fora, ele lamenta estar sendo tão importuno. Irmãos, aí João responde: não seja tolo, Pedro, você devia ter falado mais cedo, você devia ter me avisado quanto a este problema. Irmãos, muitas vezes estamos nesta mesma condição de Pedro e de João. Estamos diante de situações de necessidades. Visualizamos o problema, o sofrimento, a dor, a tristeza, mas estamos desapercebidos. João, ele estava vendo Pedro naquela situação, mas ele conversava com Pedro, como se nada tivesse acontecendo, e no final nós vamos ver que Pedro ele está ali afundando, e aí: você precisa de ajuda? Você quer que eu faça alguma coisa por você? Então, esta história, esta ilustração nos remete como nós somos, muitas vezes, aquém da necessidade do irmão. Nós não nos envolvemos, nós não estendemos as mãos, somos rasos, periféricos,
nos nossos relacionamentos, vivemos isolados, temos medo que as pessoas descubram as nossas fraquezas, temos medo de nos envolvermos com as pessoas, não há comunhão, perdemos de vista que somos uma família e que somos o corpo de Cristo, bem ajustado por Deus, para a manifestação da sua glória. Às vezes em Botafogo, irmãos, eu às vezes descia do púlpito correndo para poder, de alguma maneira, poder alcançar os irmãos e comunicar aos irmãos, e poder falar com os irmãos, e poder, de alguma maneira, estar ali, demonstrando o meu interesse, o meu carinho por cada um dos irmãos. Eu sempre brincava, eu disse, meus irmãos, às vezes quando eu termino uma oração, dando a bênção apostólica, eu não consigo ver nem a rasteira do sapato dos irmãos, de tão rápido que muitas vezes os irmãos saem da igreja e vão para casa, e que não tem a necessidade de interagir, de comunicar, de estar ali num relacionamento, numa comunhão, que é tão importante, e principalmente nos momentos como esse que estamos vivendo, momentos difíceis, de isolamento. E nós precisamos comunicar do Evangelho do Senhor, comunicar do amor de Deus, comunicar e levar esta comunhão que o Evangelho está manifestado, entranhado dentro de nós, que comunica. Não adianta, irmãos, ficarmos isolados dentro de casa. Eu digo a você que esses dias eu tenho saído para visitar os irmãos, visitar a igreja, porque eu entendo da necessidade de elas ter a nós como igreja ali próximo, orando, confortando, consolando, fortalecendo-nos através da sua palavra. Então, irmãos, há uma frase de Hal Stedman que diz assim: é o partilhar da vida que diferencia um corpo de uma organização. Paulo, na sua carta mais teológica, depois de mostrar a tragédia do pecado, a redenção da cruz, a eleição da graça e a justificação, mostra a partir do capítulo 12 de Romanos, qual é o estilo de vida que este povo deve ter. Como devemos viver, mostra a necessidade de comunhão uns aos outros. É assim que nós temos que viver. E esses textos, irmãos, esse texto de Romanos capítulo 12, ele nos faz refletir alguns pontos importantes. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa noite é que somos membros uns dos outros. Romanos capítulo 12 e o versículo 5, ele diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Embora sendo uma multiplicidade, somos uma unidade. Embora sendo muitos, mas somos um só corpo, uma só igreja. Somos membros de um só corpo, cada membro precisa um dos outros. Cada qual é indispensável para que os demais eles possam desenvolver. Não há aquele que sobressaia mais do que o outro. Todos nós temos a importância, o valor, para que o corpo de Cristo ele se desenvolva, para que a igreja do Senhor ela se desenvolva, cresça para a glória de Deus. Por isso a importância, irmãos, de estarmos unidos, pensando a mesma coisa, querendo chegar no mesmo lugar, amando uns aos outros, cumprindo os seus mandamentos. A palavra do Senhor diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, este é o que me ama. É guardar os mandamentos, é cumprir os mandamentos do Senhor. É fazer com que nós, como corpo de Cristo, possamos desenvolver, crescer em sintonia, em comunhão, para a glória de Deus.
não podemos funcionar nem crescer isolados uns dos outros. O apóstolo Paulo escreve na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em segundo lugar, Romanos capítulo 12 e o versículo 20, ele diz assim, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Em segundo lugar, nós observamos, amai-vos cordialmente uns aos outros. A comunhão, irmãos, ela exige amor. Amor que vai além da palavra, além da emoção. Amor que se historifica, que sacrifica, que se envolve. Amor que é prático, não só de palavras, não só dizer que te amo, mas amor que demonstra na prática este sentimento. Amor que constrói pontes em vez de construir muros. Há uma palavra no grego, filostorgoi, no grego, que diz assim, é amar-nos uns aos outros como amamos os irmãos de sangue, com afeto profundo, de todo o coração. Este amor é a causa da comunhão e ele é o resultado da vida eterna. 1 de João 3,14 diz assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama pertence à morte. Somos levados, irmãos, a amar, a manifestar o amor de Deus e um para com os outros. Em terceiro lugar, nós observamos Romanos capítulo 12, versículo 10, ele diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferir em honra não é olhar o irmão com discriminação, com recriminação, com eliminação. É não se julgar mais importante que o outro. É não ver o outro com lentes de diminuição e a nós mesmos com lentes de aumento. É banir da nossa vida toda presunção, toda empafia, toda mania de grandeza, toda vaidade. Diz Paulo, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é que é dos outros. Nossa alegria, irmãos, ela deve ser se ver o outro feliz. Esta deve ser a nossa alegria. Essa deve ser a nossa satisfação. Ontem à noite eu recebi uma ligação e o irmão ligou para mim para comunicar de uma boa notícia. A gente hoje quase que não recebemos boas notícias, né? A gente olha para a televisão, só vemos tristeza, coisa que nos leva a ficar mais triste. E aí eu disse, diga, meu irmão, qual é a notícia que o irmão vai dar. Geralmente esperamos sempre mais notícias, né? Principalmente quando alguém liga para o pastor. Mas ele disse, pastor, eu tenho uma boa notícia. Eu disse, olha, chega meu coração se encheu de esperança, de alegria. Eu disse, como é bom, irmãos, nos alegrarmos uns com os outros. E poder compartilhar daquela alegria, daquele momento que o irmão está ali expressando, alegre, regozijado, porque Deus manifestou da sua graça, do seu poder, que mesmo sem merecer, nós somos agraciados pelo Senhor. Então, irmãos, nossa alegria deve ser
se ver o outro feliz. A palavra preferindo, indo à frente como guia, que cada um de nós procure liderar o caminho no terreno das emoções honrosas, sendo alavanca, bênção, estímulo, bálsamo na vida do irmão, banindo tudo aquilo que não edifica. Muitas vezes, irmãos, nós temos sido instrumentos para trazer tristeza, trazer coisas e notícias que não edificam, não fortalece, não estimula ninguém. Às vezes, irmãos, estamos caçando oportunidade para comunicar algo, né, que muitas vezes não nos traz nada de benefício. Muitas vezes algum irmão chega aqui nos visitando. Eu já presenciei algumas situações quando a pessoa está ali iniciando na fé e as pessoas estão ali mais interessadas em comunicar a essa pessoa de coisas negativas quanto às questões da igreja, muitas vezes, quanto às pessoas. Olha, não fica perto daquela pessoa. Olha, cuidado com aquele irmão. Olha, o pastor é complicado, o pastor é chato, o pastor tem isso. Olha. Então, o primeiro impacto que as pessoas muitas vezes, quando estão chegando na igreja, é este tipo de informação. É ser comunicado de coisas que não vão nos edificar em nada. Mas precisamos aproveitar essas oportunidades para, diante de tudo isso, poder comunicar a essas pessoas que estão chegando, para que a sua fé seja fortalecida, para que aquela pessoa possa se sentir abraçada, se sentir em casa, e não vir à igreja e sair daqui, meu Deus do céu, eu entrei na igreja, fui buscar ouvir alguma coisa de bom, mas saí pior do que eu entrei. Não é este sentimento que nós temos que provocar nas pessoas que entram neste lugar. Não é com preconceito. Uma vez eu me lembro, nós não estávamos aqui na nossa igreja, estávamos em outro lugar, e chegou alguns meninos, né, todo vestido de preto, né, de cabelos compridos, e perguntou para mim, disse assim: será que a igreja vai nos receber assim, de cabelos grandes, né, vestidos assim de preto? Será que nós vamos poder tocar, né, uma música ao nosso estilo? Como é que a igreja vê essas pessoas? Será que nós estamos preparados para este momento, para estas situações, quando muitas pessoas vão chegar aqui, muitas pessoas de diferentes maneiras? Como nós iremos comunicar de Cristo para essas pessoas? Ou simplesmente vamos ignorá-las? Deus nos dá a oportunidade, irmãos, de comunicar Cristo em todas as nossas atitudes, em tudo que falamos, fazemos. Por isso, irmãos, precisamos banir da nossa vida todo esse espírito de presunção, de grandeza, de vaidade. Não temos dentro de nós nenhum partidarismo ou vanglória, mas humildade, considerando cada um, os outros superiores a si mesmo. Em quarto lugar, Romanos capítulo 12, o versículo 16, ele diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não nutri inveja, amargura, ressentimento, ódio, nada de agasalhar mágoas no coração, nada de espaço para o azedume sentimental, nada de nos atolarmos no pântano da autopiedade.
Paulo, ele quer destruir todas as setas agudas das acusações maldosas, das desavenças, separatistas. Ele quer banir todo espírito de isolamentos. Ele diz assim: somos uma só família, um só rebanho, um só corpo, um só pão, galhos da mesma videira, temos o mesmo Pai, o mesmo Salvador, o mesmo Consolador, temos uma só fé, um só Senhor, uma só esperança, temos os mesmos propósitos, a mesma missão, e vamos morar junto no mesmo céu. É esse sentimento que nós precisamos ter, irmãos, para com os outros. Em quinto lugar, diz assim, no capítulo 14, e o versículo 13, que diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não poderes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Não somos constituídos juízes dos nossos irmãos. Nossa tarefa não é julgar, mas amar. Paulo, ele nos exorta no capítulo de Romanos, no capítulo 2, versículo 1 ao 3. Ele diz assim: portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Então Paulo, ele nos traz isso. Cristo nos chama a atenção sobre os ricos julgamentos. Que coisa triste é vermos a igreja se tornando uma comunidade de julgamento, de comentários maldosos. E isso nós vemos muito nas redes sociais nos dias de hoje. Dessa briga, né, de um para com o outro. Um julgando ser melhor do que o outro, mais do que o outro. Quando nós não temos, irmãos, este poder de julgarmos. Indesculpável, ó homem, quando julgas. Por isso, vamos deixar de apontarmos, de tentar culpar no outro o erro que deveríamos punir em nós mesmos. Em sexto lugar, Romanos capítulo 14, versículo 19. Ele diz assim: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Paz no mundo de conflito, de relações partidas, desentendimentos, de nações em guerra, de lares divididos, de vidas arrebatadas pelos conflitos interpessoais. A igreja, ela deve ser a promotora da paz, porque nós temos a paz que excede a todo entendimento, que está em Cristo Jesus. Então nós devemos, em tempos de guerras, em tempos difíceis, irmãos, promover a paz. Ela deve promover a paz. Seus filhos são os pacificadores. Onde há interesse na discórdia, na divisão, na separação, aí não há evidência do reino, nem da igreja de Cristo. Por isso, irmãos, precisamos sermos esses agentes, promotores, embaixadores da paz. Não promovermos discórdias, fomentarmos, mas sermos a diferença deste mundo, sermos a luz desse mundo e o sal dessa terra. Precisamos dar sabor, ser a diferença em meio
a este mundo. Meus projetos de vida é buscar o crescimento espiritual no meu irmão, é edificá-lo, é levá-lo à maturidade. Em vez de pedra de tropeço, devo ser uma alavanca. Em vez de ser um vinagre na ferida, devemos ser o bálsamo, o remédio. Somos desafiados e confrontados por esta palavra, irmãos. Porque nós temos uma função neste mundo. A igreja, ela tem uma responsabilidade neste mundo. Paulo, ele fala na carta aos Romanos, também no capítulo 12, ele diz assim no versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos tomar a forma e o modelo deste mundo, os moldes deste mundo, mas nós fomos chamados para transformarmos com a mente transformada, renovada pelo poder de Deus. Uma vida que manifesta a graça, o amor, o poder de Deus. E em último lugar, Romanos capítulo 15 e o versículo 7, ele diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Uma das maiores necessidades, irmãos, é de ter aceitação. As pessoas têm necessidades vitais de serem acolhidas, aceitas, amadas. A igreja, ela não é um clube, ela é uma família, e a família de Deus. Aqui nós nos encontramos socialmente, mas aqui nós temos por finalidade promover a unidade, o fortalecimento da fé, o crescimento mútuo, o amor de um para com os outros. Fazer com que aqueles que estão aqui possam se sentir de fato numa família. Às vezes nós dizemos e falamos muito isso nos nossos momentos, né? Você é da família de Deus, seja bem-vindo, essa casa é sua, fique à vontade. Mas será que nós realmente temos deixado à vontade? Será que nós temos sido os promotores desse ambiente? Será que nós temos de fato promovido todo este sentimento para que as pessoas possam chegar aqui e dizer: olha, eu gostei, eu de fato me senti em casa, eu de fato eu fui abraçado, eu de fato fui amado, fui respeitado e vou voltar outra vez. E nós nos importarmos com essas pessoas, nos preocuparmos, sentindo a dor delas, a necessidade delas, e orarmos juntos com elas. A igreja, ela deve ser a comunidade da aceitação, a comunidade acolhedora. Quando muitos aí estão fechando as portas, nós precisamos demonstrar esse cuidado. Não necessariamente temos que abrir o templo, mas podemos ser essa igreja acolhedora, em casa, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, na escola, na faculdade. Eu sei que o momento hoje é diferente, mas não podemos deixar de aproveitar as oportunidades que temos para promover esta aceitação. Muitas vezes, irmãos, nós somos indiferentes quanto a isso. Estamos sendo indiferentes quanto a isso. Quando precisamos, irmãos, demonstrar amor. Por isso, no domingo passado nós pregamos sobre quero trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Nós falamos justamente sobre este sentimento.
quando as pessoas estão aí desesperadas, deprimidas, as pessoas estão aí sem saber o que fazer, sem uma perspectiva do que vai acontecer, nós como igreja podermos ser essa comunidade acolhedora, manifestando o amor de Deus, levando a palavra de esperança, levando a esperança até que Ele venha, levando a alegria, levando a paz, levando amor para aquele que muitos deles são rejeitados, desamparados. Cristo comeu com os pecadores, restaurou a vida das prostitutas, perdoou os ladrões, amou e tocou os leprosos, curou os doentes, libertou os oprimidos. Deus nos acolheu quando nós estávamos sujos, perdidos, entregues ao nosso pecado. Ele nos amou, nos perdoou, nos transformou e nos aceitou. E é assim que nós devemos fazer. Esta é a função da igreja: manifestar Cristo, levar Cristo, o amor de Cristo. Portanto, irmãos, em conclusão, tanto os fortes quanto os fracos são exortados a aceitarem uns aos outros, pois ambos foram feitos por Cristo, muito embora fossem pecadores, mas tal aceitação mútua trará grande glória a Deus. Por isso, esta noite, gostaria de desafiar você como igreja, a nós como igreja, a nos levantarmos como este exército do Senhor Jesus, para promover a paz, a esperança, a alegria, o amor, para não olharmos as pessoas com indiferenças, mas aceitá-las, amá-las, demonstrando a elas um amor incondicional, o amor que Cristo demonstrou por nós, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Que Deus te abençoe nesta noite. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família. Que nós possamos, irmãos, ser este exército de Deus espalhado sobre a terra para manifestar a glória do Senhor. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, te damos graça por esta noite. Te damos graça, Senhor, porque de algum modo, o Senhor nos atraiu para Ti, com um olhar de amor. Sem merecermos, o Senhor manifestou a Sua graça, o Seu amor. O Senhor de tal maneira enviou o Seu único Filho, para que nós não viéssemos a perecer, mas que tivéssemos a vida eterna. E queremos, Pai, no nome de Jesus, que este amor que nos alcançou seja manifestado através das nossas vidas, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, de tudo que nós estamos falando. Que diante deste tempo que estamos vivendo, não só nesse tempo, possamos aproveitar as oportunidades para manifestar e anunciar e comunicar do Teu Evangelho, do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão, das Tuas misericórdias, que não tem fim, e que nós possamos expressar este amor para aqueles que muitas vezes são vistos com um olhar de indiferença, com desprezo, mas como a igreja do Senhor, e com o amor de Deus, fomos chamados para abraçá-los, aceitá-los, amá-los. Fazendo assim, e o Teu nome será glorificado. Abençoa-nos, Pai, no decorrer desta semana. Abençoa-nos durante toda essa semana. Abençoa cada família,
cada lar, manifeste o teu poder, Senhor. Aqueles que estão enfermos, Pai, no nome de Jesus, manifeste a cura, porque Tu és o Jeová Rafá, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura. Cure nesta noite, Senhor, cada um daqueles que estão enfermos, aqueles que estão com algum problema, com alguma dificuldade. Pai, liberte-os no nome de Jesus. Que as cadeias sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus, nome sobre todo nome, o nome que tem todo o poder. E que Teu nome seja glorificado na vida da Tua igreja, no nome de Jesus. É tudo isso que nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos. Amém e amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, e que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus permaneçam sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe no nome de Jesus, querido.